Olá, muito bom dia a todos. Vamos nos preparando aqui para mais um dia de estudo sobre a oração. Já vou deixar aqui tudo no lugar certinho para facilitar. É isso, conforme combinado, a gente combinou de começar às 9 horas da manhã. Já passou uns minutinhos aí, então vamos começar o nosso estudo sobre oração. E eu tenho sempre começado com uma reflexão, a gente pensar em alguma coisa que nos faça entrar nessa atmosfera para pensarmos em oração. E hoje não vai ser diferente. Eu queria que a gente começasse pensando um pouquinho para depois a gente de fato entrar no estudo. E nós estamos pensando no que é oração, tentando aprender um pouquinho sobre oração, tentando aprender a orar melhor, a saber como Deus quer que a gente ore. E hoje eu queria que a gente começasse pensando sobre o que não é a oração. Porque essa ideia é nós aprendermos a orarmos de acordo com a vontade de Deus, eu acho que ajuda a gente pensar naquilo que não é a oração. E hoje em dia, em muitos lugares e para muitas pessoas, essa ideia de oração é uma ideia que está na moda, né? É extremamente popular hoje em dia a ideia de orar e não apenas a ideia de orar, mas a ideia de religião hoje em dia em muitos lugares e para muitas pessoas é algo que está na moda. A gente pode dar um pulo, por exemplo, em uma livraria e nós vamos ver ali que existem dezenas e dezenas de livros sobre religião e aí das mais diversas formas de religião, né? Muitos livros com sentido esotérico, né? Alguma coisa mística, e as pessoas ganham muito dinheiro com isso, né? É, religiões de todas as formas, sejam católicas, seja protestante, seja de religiões orientais. Então, é algo que está na moda, né? As pessoas estão pensando muito sobre isso. Tem muita gente querendo ensinar como que a gente pode ganhar alguma coisa, né? Como a gente pode obter benefícios próprios através da oração. Evidentemente que o que as pessoas chamam de oração, cada uma delas tem o seu próprio conceito, cada religião ensina de um jeito. A ideia é pensar, será que nós devemos ficar felizes, devemos comemorar essa preocupação espiritual que existe hoje em dia entre as pessoas? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um momento difícil, né? Um momento de isolamento, um momento de pandemia, não apenas no Brasil, mas uma situação global. Então, tem muita gente falando sobre Deus, tem muita gente pensando em Deus, as pessoas dizem, vai com Deus, as pessoas dizem, eu vou orar por você. Então, há uma necessidade maior de falar de Deus, de buscar Deus, mas acontece que esse Deus que as pessoas falam, muitas vezes não é o Deus bíblico, né? Então, o que algumas pessoas chamam de oração, muitas vezes, é aquilo que é como se fosse um pensamento positivo, né? Então você vai pensando de forma positiva, você vai desejando aquilo que você quer e as coisas meio que de uma forma mágica, de uma forma mística, elas vão acontecendo, é como se as energias do universo fossem ajudar as pessoas, e o que elas estão buscando com isso é uma forma de prosperidade, né? Estão buscando bens para si mesmos, estão buscando algo para melhorar a sua própria vida, então elas buscam essas energias e essas pessoas chamam isso de oração. Então elas dizem aquilo que os crentes, aquilo que os evangélicos, ou até mesmo aquilo que os católicos fazem de ficar meditando, pensando, conversando com Deus, nada mais é do que o que eles fazem, que seria você ficar pensando, pensando e querendo aquilo, né? A minha pergunta é, será que esse tipo de oração não é uma oração completamente egoísta, né? Uma oração arrogante? Se é que a gente pode chamar isso de oração.
né? Eles dizem que essa é a oração e dizem que é isso que nós fazemos. Agora, pensando nisso que a oração não é, né? O que a oração não é? A oração ela não é egoísta. A oração ela não é arrogante. Certamente isso é uma coisa que desagrada a Deus, né? A gente ficar pensando só no que eu quero, pensando no meu bem, sem pensar no que está acontecendo à minha volta. Evidentemente isso não é oração. Pensando ainda no que a oração não é ou o que a oração não faz, a oração ela não evita o trabalho, né? A gente não ora para Deus pedindo que Deus nos ajude, por exemplo, com alguma situação e a gente vai continuar apenas aqui sentado orando enquanto Deus vai lá e vai resolver a situação para mim. Então, a oração ela não evita o trabalho. O que nós aprendemos quando olhamos para a Bíblia é que existe sim o momento de orar. Existe aquele momento em que você para, você entra no seu quarto, você se concentra, você conversa com Deus, você pede a ajuda de Deus. E existe aquele momento onde você termina a sua oração e você vai agir. Você vai se esforçar, se mobilizar para resolver aquela situação pela qual você está pedindo para Deus até. Para aquelas pessoas que são de fato cristãs, que são discípulos de Cristo, que têm o hábito de congregar juntos, de fazermos cultos, muitas vezes nós vamos em aquilo que alguns chamam de retiros espirituais, né? Então a gente vai muitas vezes para algum lugar onde a gente passa ali vários dias estudando a palavra de Deus, a gente passa vários dias orando, muitas vezes até estudando sobre a oração, e nós nos sentimos muito bem, né? A nossa fé fortalece, a gente se sente mais próximo de Deus, e quando nós saímos desses retiros, muitas vezes a gente chega em casa com a nossa fé revigorada, com aquela sensação de estarmos presentes de fato a Deus. Mas se nós participamos desses estudos, desses dias de retiro, quando nós chegamos em casa, nós não colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós oramos a Deus e pedimos, não adianta, não faz muito sentido. Mesmo porque muitas vezes a gente volta desses retiros e 2 dias depois a gente já nem lembra direito o que está acontecendo, aquela sensação de fé fortalecida, aquilo tudo. Se eu não começar a praticar, em 2 dias eu começo a perder tudo isso. Então nós temos que parar para pensar muitas vezes que nem sempre a oração ela nos faz sentir bem. Olhando para a Bíblia, muitas pessoas elas caíam de joelhos em oração, elas se humilhavam, elas rasgavam o seu coração, clamando a Deus, pedindo a Deus, implorando a Deus por alguma situação. Então, nem sempre a oração ela traz esse consolo imediato que muitas vezes a gente busca, né? Se lembrarmos, por exemplo, de Jesus, no jardim de Getsêmani, ele orou pelo menos 3 vezes ali, ele estava numa agonia tão grande, tão desesperadora, que o suor dele pingava como se fossem gotas de sangue. Então, muitas vezes a oração ela é sacrifício, né? Ela é um clamor, somos nós lutando, pedindo a Deus, nos esforçando por alguma situação que muitas vezes está nos deixando desesperado. Então, orar é uma coisa que tem que nos tornar humilde, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente entende que precisa de oração. Então, esses são alguns pontos que tem que nos ajudar a nos encaminhar para aquilo que é de fato uma verdadeira oração e para aquilo que é uma oração que agrada a Deus e uma oração que ele aceita, né? Que ele entende, que ele atende também. E passando esses primeiros pontos, eu queria que a gente pensasse agora em alguns problemas que a gente pode encontrar nas nossas orações, alguns problemas que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não caia nesses problemas enquanto estiver orando. Daqui a pouquinho eu vou ler Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Se alguém quiser acompanhar a leitura, já vai se preparando, que daqui a pouquinho a gente vai ler esse texto. Enquanto isso, eu queria que a gente fosse pensando. Será que as nossas orações elas podem prejudicar outras pessoas?
Será que as nossas orações elas podem piorar as coisas, né? Podem deixar a situação ainda mais difícil? Porque se nós formos pensar bem, se nós formos pensar um pouquinho, tem muitas orações que a gente faz que elas não são atendidas da maneira como a gente pede. Por exemplo, às vezes a gente tem uma programação muito importante, alguma coisa que a gente quer fazer, a gente ora para que naquele dia faça sol. Chove, complica toda a nossa situação muitas vezes. Situações mais sérias, às vezes a gente ora na igreja por uma pessoa que está com a sua fé fraca, e a gente ora, a gente clama a Deus, a gente pede para que Deus fortaleça a fé daquela pessoa, para que Deus possa ajudá-la, e aquela pessoa acaba saindo da igreja. Quantas vezes nós não oramos pedindo pela saúde de alguém, oramos, clamamos, fazemos vigília, e infelizmente aquela pessoa acaba morrendo. Muitas orações nossas não são atendidas, né? Ou são atendidas de uma forma bem diferente daquilo que nós estamos pedindo. Se nós pensarmos de novo na Bíblia, em Jesus e no apóstolo Paulo, eles tiveram orações muito incisivas e essas orações não foram atendidas. Já falamos de Jesus no jardim de Getsêmani, né? Ele clamando a Deus que, se fosse possível, passasse aquele cálice dele. Paulo orou insistentemente a Deus também, pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Deus não atendeu. Deus disse para ele: a minha graça te basta. E aí, muita gente nessa situação, às vezes, acaba pensando: por que eu vou orar se eu nunca recebo aquilo que eu peço, aquilo que eu estou pedindo? Quem pensa dessa forma são pessoas egoístas. Tem gente que tem uma noção de como se estivesse fazendo uma relação com Deus, que seria mais ou menos assim: Deus, eu pago ao Senhor em orações e o Senhor me devolve em bênçãos. Então, as pessoas entendem como se isso fosse um tipo de troca que elas vão fazer com Deus. Eu vou orar ao Senhor aqui, vou me dedicar em oração, mas em troca eu preciso receber aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Senão, por que eu vou orar? E a gente já aprendeu nos outros estudos que nós fizemos, hoje já é o terceiro dia que nós estamos aqui estudando e pensando sobre oração, e nós já aprendemos que o poder da oração é o poder de Deus, né? Então, você quer saber o quão poderosa pode ser uma oração? É só você pensar no quão poderoso é esse Deus que pode atender a sua oração ou não, né? Mas a gente não pode deixar de lado a ideia de que não é o homem que se impõe sobre Deus, né? Eu não posso chegar para Deus e dizer: Senhor, eu determino que tal coisa vai acontecer. Essa não é uma oração humilde e dificilmente eu acredito que isso possa agradar a Deus. Então, a boa oração, ela não pode ter o propósito de querer mudar Deus, né? A boa oração, ela acaba assim mudando o homem, né? Ela acaba me mudando. E a ideia de oração é que a oração é algo profundo, né? É algo complexo, é algo que a gente consegue parar um tempo pensando, analisando, para tentar entender o que é que a gente está fazendo. E quando a gente está tentando entender a oração, é como se nós estivéssemos tentando entender o próprio Deus. Então nós temos que tomar cuidado, temos que ser humildes quando estivermos pensando nessas coisas. Porque a oração não é algo simples, a oração não é algo banal. Quando você tem entendimento, quando você sabe exatamente o que você está fazendo, aí sim, a oração ela pode se tornar algo simples. Mas a gente precisa dedicar tempo para conseguir saber como entrar na presença de Deus, né? Da mesma forma que a gente precisa de tempo para conseguir adorar a Deus, para entender como é que Deus quer ser adorado, para que a gente possa fazer isso de uma maneira que o agrade. A gente precisa de tempo para nos tornarmos santos, né? A Bíblia fala: seja santo como o Pai de vocês é santo. E esse é um processo de santificação que, na verdade, ele é um processo que dura anos, né? Então, na verdade, é um processo milagroso. Não é através da minha própria força, do meu próprio esforço,
que eu me torno santo, mas é Deus que vai agindo na minha vida e vai fazendo esse processo em mim. E da mesma forma a gente precisa de tempo, a gente precisa dedicar tempo para orar, para saber como orar. Se nós pensarmos como é que você entraria na presença do presidente de algum país, será que você chegaria na presença dele e você sabe, hoje eu vou me encontrar com um presidente, sei lá, de um país qualquer aí. E você vai chegar lá desarrumado, desalinhado, com o cabelo bagunçado, com olheira porque não dormiu direito, vai conversar com ele ali com bafo, sem nem sequer ter escovado os dentes. Ninguém faria isso, né? Nós nos preparamos para nos encontrarmos com uma pessoa que, teoricamente, seja uma pessoa importante. Como, então, que você se prepara para entrar na presença de um Deus que é todo-poderoso? Para entrar na presença de um Deus que é santo, que é infinitamente glorioso. Como é que você se prepara? Você entra de qualquer jeito na presença dele? Você investe apenas alguns segundos do seu dia para entrar na presença desse Deus? Porque não é incrível? Não é maravilhoso demais a gente pensar que pode entrar na presença desse Deus? Quando a gente para tentar imaginar como é Deus, a gente não chega nem perto daquilo que de fato Ele da sua glória infinita, da sua majestade, do seu poder, esse Deus sentado no seu trono de glória, cercado por milhares e milhares e milhares de anjos, com Jesus Cristo à sua direita. E eu falo e esse Deus, Ele me ouve. Não é algo maravilhoso? Como que eu não vou temer e tremer quando eu me preparo para entrar na presença desse Deus em oração? E é impressionante porque esse Deus ele não apenas permite que eu entre na presença dele, mas ele ordena. Deus ordena que a gente ore a ele, que a gente entre na presença dele. Só isso já é algo maravilhoso, né? E é assustador a gente pensar que o homem, que o ser humano não sabe como orar. Nós não sabemos como orar. Isso não é algo que eu acho, né? Não é algo que eu estou dizendo. Mas está na Bíblia. Se quiser conferir, dá uma olhada lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Mas agora eu queria que a gente lesse o texto que eu falei de Mateus capítulo 20. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 28 e a gente vai usar esse texto aqui no nosso estudo. Então, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Aqui eram Tiago e João, tá? Então, Tiago e João e sua mãe se apresentaram ali diante de Jesus. Então vamos lá de novo. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita, desculpem, e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui nós vemos que Tiago e João eles tinham um sério problema com aquilo que eles queriam, com aquilo que eles estavam pedindo.
a gente percebe que eles conspiraram, né? Na verdade, eles tramaram ali toda essa situação e eles envolveram a mãe deles, né? Eles pediram para que a mãe deles fosse lá conversar com Jesus para fazer esse pedido que eles queriam. E a gente percebe que na verdade, é um pedido infantil, né? Não apenas infantil, mas era um pedido impossível, né? O próprio Jesus disse, não cabe a mim escolher quem vai sentar ao meu lado. E isso era errado, isso criou problema para eles, isso criou problemas com os outros apóstolos. Trazendo para nós, quantas vezes nós passamos vergonha na nossa vida por não tomar cuidado com aquilo que falamos ou por não tomar cuidado com a forma como nós agimos. Isso pode acontecer em diversos lugares, né? No trabalho, com os amigos, em casa, até mesmo na igreja, discutindo sobre política no Facebook, né? Eu tenho visto assim algumas conversas pelo Facebook com pessoas falando algumas coisas que são absurdos e muitas delas, às vezes, ali eu me sinto até envergonhado pelo que eu vejo ali. São pessoas falando de assuntos que elas não conhecem e falam como se tivesse um doutorado em cima daquele assunto e na verdade, eu até evito participar dessas conversas porque não faz sentido. Quanto mais a gente acredita que sabe alguma coisa, maior pode ser o nosso tombo e maior pode ser a nossa vergonha, né? Eu mesmo posso me lembrar de diversas situações que eu passei na minha vida em que eu fico pensando, nossa, por que eu fiz aquilo? Né? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela forma? Então, realmente são situações que muitas vezes a gente se envergonha porque a gente não se policia, né? A gente não toma cuidado com aquilo que a gente está fazendo ali na hora. Quando será que a gente vai aprender a não ser arrogante? Nós somos muito arrogantes às vezes e nem conseguimos perceber. E a gente pode aprender alguma coisa sobre isso até com Jó, né? Se você não conhece o livro de Jó na Bíblia, se você não leu, é uma leitura que eu recomendo. É um livro muito bom e muito gostoso até de ler. Mas Jó, ele achou que ele poderia argumentar com Deus. Né? Ele encheu a boca dele quando estava conversando com seus amigos para provar que ele estava certo. Né? Então ele explicava, ele demonstrava os porquês de como ele entendia tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Então ele achou que ele tinha como argumentar com Deus e como demonstrar que ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele ali. Mas quando Deus veio e foi conversar com Jó, Jó não foi capaz de responder as perguntas mais básicas que Deus fez para ele. Né? Deus perguntou para ele, por exemplo, né, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Quem represou o mar? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Esses e diversos outros questionamentos estão ali no capítulo 38 até o capítulo 41 do livro de Jó. Agora, interessante, eu quero que vocês vejam comigo, é a forma que Jó respondeu depois que Deus fez todos esses questionamentos para ele. Isso está no capítulo 42, no versículo 3 de Jó. E diz assim, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olha só, a maravilha de Jó, quando percebeu como ele estava sendo tolo, e ele se humilhou e reconheceu isso diante de Deus. Né? Então Jó aprendeu que Deus é Deus. E o homem é simplesmente o homem. Acontece que esse Deus maravilhoso, ele quer que o homem entre na presença dele. Deus espera que a gente entre na sua presença. Mas a gente tem que ter a preocupação de que encontrar Deus, de que estar na presença de Deus, é mais importante do que aquilo que eu estou querendo. Quando eu entro em oração com Deus, o mais importante para mim ali não é o que eu estou pedindo para Deus. O simples fato de eu estar entrando na presença desse Deus maravilhoso,
isso para mim já é um espetáculo tem que ser a minha principal motivação. Ele já está na presença desse Deus. Só o fato dele estar me ouvindo, o que mais que eu posso querer? Como eu posso exigir que ele atenda qualquer pedido, por mais importante que me pareça que eu esteja fazendo? Porque ele é soberano. Ele é o Deus Criador. É ele que mantém tudo existindo. E pensando no nosso texto que a gente leu de Mateus, Tiago e João, eles aprenderam, né, que não dá para ser infantil diante de Deus. Conhecer Deus não é usar Deus. Não é o fato de eu saber que Deus é todo poderoso e que no estalar de dedos ele pode resolver todos os meus problemas. Não é o que tem que me motivar a buscar e procurar esse Deus. Mesmo porque nós não vamos conseguir alcançar o poder de Deus se nós primeiramente não alcançarmos Deus. Eu disse nos outros dias de estudo que muitas pessoas, e falei hoje também no começo, muitas pessoas elas falam de Deus, elas procuram se aproximar de Deus, mas não é o Deus bíblico. Não é o Deus que se revelou para a humanidade, né? É um Deus que muitas vezes elas imaginam, ou é um Deus que alguma pessoa imaginou e elas acabam seguindo esse Deus. Então nós temos um Deus que ele, em sua infinita graça e sua infinita misericórdia, ele se revela ao ser humano. Ele se revelou a nós. Como eu já disse, ele se revelou através das Sagradas Escrituras, mas principalmente na figura do seu Filho Jesus. Você consegue imaginar o que é um Deus todo-poderoso, com poder para criar todo esse universo, se fazendo homem, habitando aqui entre nós, sofrendo e morrendo no nosso lugar? E ao invés de você reconhecer essa situação incompreensível, você ora, você conversa, você busca alguma outra coisa que você chama de Deus? É triste, né? É muito triste. Então nós não vamos alcançar o poder de Deus se nós não alcançarmos Deus. E o único Deus que existe. O único Deus que é vivo e verdadeiro. Por isso que para a gente muitas vezes é difícil entender por que umas orações são atendidas e outras não. Se nós fôssemos entender exatamente como isso funciona, nós estaríamos entendendo a mente e os propósitos de Deus. É impossível. Nós estamos muito aquém de sermos capazes de entender a mente, os propósitos e a vontade infinita de Deus. Por isso a pergunta, será que nós acreditamos em Deus ou nós acreditamos naquilo que nós gostaríamos que Deus fosse? O homem, o ser humano, ele precisa de Deus. Mas ele não precisa necessariamente das explicações de Deus. Ainda que, infelizmente, Deus nos explicou muita coisa através das suas Sagradas Escrituras. E, infelizmente, muitas pessoas acham que podem conhecer Deus sem conhecer aquilo que Ele achou importante passar para nós através justamente dessas Escrituras, né? Então, muitas vezes, não é bom a gente filosofar demais quando estiver pensando em Deus, quando estivermos pensando na oração, como é o que nós estamos fazendo nesses estudos, porque é impossível que a gente entenda exatamente como é que tudo funciona, né? Cada detalhe, porque é que Deus atende uma determinada oração. Muitas vezes uma oração que para a gente parece ser muito importante, Deus não atende. E às vezes uma outra pessoa está orando por uma coisa que nos pareça mais banal e aquela oração é atendida. Por que essas coisas acontecem? Não dá para a gente compreender, né? O que a gente precisa é fazer como Jó. Entendermos que Deus é Deus, que eu sou homem e eu me colocar no meu lugar. Entender que é impossível eu compreender a mente de Deus. Então nós devemos orar. E se nós estivermos nos embasando nas Sagradas Escrituras, aí sim a gente pode ter a convicção de que Deus está ouvindo e sim,
que Deus está respondendo às nossas orações. Porque acontece também que o homem normalmente não sabe o que pede, né? O ser humano não sabe direito aquilo que ele está pedindo. De novo, pensando no texto de Mateus 20, que é o texto que nós estamos usando aqui como base para esse nosso estudo hoje. Jesus, ele ouviu o pedido deles, né? Eles chegaram lá com sua mãe, eles se prostraram diante de Jesus e disseram: nós temos um pedido a fazer. E Jesus disse: falem, né? O que vocês querem? Então Deus, ele nos ouve. Quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, Ele para, Ele ouve aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Agora, como aconteceu ali com o Tiago e com o João, eles fizeram um pedido, era um pedido tolo, e Jesus teve que repreendê-los. Jesus disse para ele, né, vocês não sabem o que estão pedindo. E por que Jesus teve que repreendê-los? Porque aquilo era uma coisa que prejudicava eles mesmos, aquilo era uma coisa que prejudicava os outros apóstolos que estavam ali com eles, e em segundo lugar, porque aquilo era impossível. Eles fizeram um pedido para Jesus que era impossível que ele atendesse. Ele disse, não cabe a mim isso que vocês estão me pedindo. Então eu já disse também, né? Às vezes, a melhor resposta que Deus pode nos dar é um não. Então nós temos que ter cuidado quando nós estamos orando e quando nós estamos pedindo alguma coisa a Deus, para que a gente não pareça como crianças que estão ali chorando e fazendo um estardalhaço por causa de um pirulito. Tem crianças que fazem isso, né, no mercado. Já viu? Criança rolando no chão ali porque está querendo alguma coisa? A gente tem que ter cuidado para que a gente não haja da mesma forma diante de Deus. O melhor da oração não está naquilo que nós recebemos de Deus, mas naquilo que nós oferecemos a Deus. Qual é a sua preocupação quando você entra na presença de Deus? Uma oração bem feita, ela não extrai nada de Deus. Uma oração bem feita, ela puxa aquilo que há de melhor em nós. E quanto mais nós aprendemos a orar, e mais nós oramos, mais a gente amadurece. Uma coisa que eu disse até no vídeo que eu fiz o convite para quem quisesse participar desse estudo, né? Que Deus sabe o que nós pedimos antes mesmo que a gente peça. E ainda falei, né? Então o cético, ou seja, aquele que não acredita em Deus, ele pode perguntar para a gente, então por que você vai orar? Se Deus já sabe antes de você pedir o que você vai pedir, para quê? É só esperar, se Ele quiser dar, Ele te dá. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? De que forma que Jesus nos orienta. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 8, Jesus fala sobre aquele que pede, sobre aquele que busca, sobre aquele que bate e a porta lhe será aberta. Se a gente trouxer de novo essa situação para as crianças, né, para os filhos eles pedem muitas coisas para os pais, mas evidentemente os pais não podem dar tudo que as crianças querem, tudo que as crianças pedem. E isso é uma coisa que ajuda no amadurecimento das crianças, né? Vocês já imaginaram que tipo de adulto uma criança que tem tudo o que quer vai se tornar? Certamente, se os pais fizessem tudo aquilo que os filhos quisessem, eles estariam estragando aquela criança, né? Não estariam dando uma educação que realmente fosse a melhor para elas. E Deus, Ele quer sim que a gente peça, né? Ainda que Ele saiba aquilo que a gente vai pedir, Ele também sabe o que é que de fato nós precisamos. Isso acaba ajudando a gente no nosso amadurecimento também. Por exemplo, no futuro, conforme o tempo vai passando, hoje eu posso olhar para o meu passado e me lembrar de coisas que eu pedi há muitos anos atrás, e eu posso ficar pensando, nossa, olha as coisas com que eu me preocupava, né? Quanto tempo eu investi naquele tipo de oração, pedindo aquelas coisas, e hoje aquilo para mim não faz o menor sentido. Então, esse tipo de situação ajuda até para o nosso amadurecimento. Então, hoje eu olho para trás, eu vejo quem eu era, quais eram as minhas preocupações. Eu sei aonde eu estou hoje, o quanto eu evoluí, e eu consigo olhar para o futuro
e espelhar o que é que eu quero ser quando eu chegar naquele futuro. Então, até a forma como eu oro e a forma como eu peço essas coisas para Deus, Deus utiliza isso para ajudar no meu crescimento. E isso serve até para que a gente se conheça melhor, né? Para saber quais são as minhas preocupações e para saber se isso de fato está de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que eu falei no videozinho que eu fiz o convite é: será que o homem pode fazer Deus mudar? Nós, seres humanos, pecadores, miseráveis, entramos na presença de Deus e pedimos para que Ele faça alguma coisa ou para que Ele deixe de fazer alguma coisa. Será que essa ideia de que a gente pode mudar a atitude de Deus, ela é real ou será que é um absurdo nós pensarmos nisso? Para entender isso melhor, nós vamos ler um texto que está em 2 Reis, capítulo 20, aí eu vou abrir minha Bíblia aqui também. 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou abrindo aqui, quem quiser acompanhar que vá abrindo aí também, senão é só esperar eu chegar lá que eu leio o texto. 2 Reis, capítulo 20, versículos do 1 ao 6, diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Vocês percebem o que aconteceu aqui quando ele orou a Deus? Olha o que Deus tinha dito para ele através do profeta. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. E aí Ezequias orou a Deus e Deus respondeu para ele: acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, através dessa, e existem outras passagens, mas para que a aula não se estenda muito, a gente vai se manter só nessa. Mas de acordo com essa passagem, sim. O homem, através das nossas orações, nós podemos mudar Deus. Como é que isso funciona? Não tenho a menor ideia. Foi aquilo que eu disse agora há pouco, né? Nós não podemos entender exatamente como é que tudo isso acontece. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente procura entender o que é que as Sagradas Escrituras nos dizem. E não é incrível isso que a gente acabou de perceber aqui? A simples ideia do homem fazendo uma sugestão para esse Deus Todo-Poderoso já não é algo fantástico, já não é algo maravilhoso? Nós entramos na presença desse Deus Todo-Poderoso que sabe tudo que... Eu acredito que Deus sabe tudo que vai acontecer na minha vida até o dia que eu morrer. Ele já sabe tudo. Mas a Bíblia nos ensina que se eu orar a Deus e se Ele quiser atender a minha oração, Ele pode mudar de atitude com relação àquilo que eu estou pedindo para Ele. É como eu disse, essas coisas não cabem na nossa mente. É impossível nós entendermos exatamente os propósitos e a vontade soberana de Deus. Mas não é exatamente isso que a oração é? Não é isso que nós fazemos quando entramos na presença de Deus? Nós não estamos fazendo a Ele sugestões de como Ele poderia agir nas nossas vidas? Isso não faz a gente querer se sentir humilde? Eu estou pedindo para Deus uma coisa que eu sou
incapaz de compreender como é que funciona. Mas, Senhor, pela tua vontade, pela tua misericórdia, pela tua graça, se o Senhor quiser, por favor, ajude naquilo que eu estou pedindo. É maravilhoso isso. É maravilhoso, mas a gente precisa ter cuidado. Porque o propósito principal da nossa oração não pode ser o de tentar convencer Deus de alguma coisa. Eu não posso entrar na presença de Deus achando que tudo que eu vou fazer ali é convencê-lo de que ele tem que me atender naquilo que eu estou pedindo. Mesmo porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, ele nos ensina que a gente deve pedir de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós pedimos alguma coisa e essa coisa é de acordo com a vontade de Deus, aí sim ele vai nos atender. Então, nós devemos pedir, devemos clamar, devemos insistir. Agora, a gente precisa saber que muitas vezes a mudança que precisa acontecer não é uma mudança em Deus, não é uma mudança na atitude de Deus, mas é uma mudança que precisa acontecer em mim. A gente precisa levar os outros em consideração quando nós oramos. Na passagem de Mateus 20, a gente percebeu ali que os outros apóstolos, eles ficaram indignados com o pedido dos dois irmãos, né? Com o pedido de Tiago e de João. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas orações, porque Deus ele não vai ser injusto com as outras pessoas para poder atender aquilo que nós estamos pedindo. Tiago e João eles queriam que Jesus simplesmente ignorasse os outros apóstolos e porque a mãe deles foi lá pedir, que colocasse um sentado de um lado e o outro sentado do outro dele. Quando Jesus viesse no seu reino, eles não entendiam bem ainda o que era aquele reinado de Jesus, mas é isso que eles estavam querendo, né? Se colocar acima das outras pessoas. Deus não é assim. Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, até mesmo se eu estou desempregado, se eu estou pedindo para que Deus me dê um emprego, que Ele abra uma porta, uma oportunidade para mim, Deus não vai escolher uma empresa qualquer, vai pegar um funcionário dali, vai mandar aquele funcionário embora para que eu possa ocupar o lugar dele. Deus não vai ser injusto com outras pessoas para poder atender o meu pedido. Na soberania dele, como ele está no controle de tudo, ele usa todas as situações para, da forma que ele quiser, se ele quiser, ele atender aquilo que eu estou pedindo. Mas, de forma nenhuma, ele vai ser injusto com outras pessoas. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas de nossas orações elas são egoístas, elas são infantis, elas são erradas. Deixa eu ver o horário aqui. Nós precisamos encerrar, até para nos preparar para o culto, né? Aqueles que vão participar do culto agora. Para finalizar, então, eu queria que a gente pensasse assim, que muitas vezes quando a gente olha para situações como essa situação de Tiago e de João, nós olhamos para aquilo e ficamos indignados, né? A gente pensa, nossa, mas como que eles puderam fazer uma coisa dessa? Como é que eles puderam envolver a mãe deles para fazer um pedido tão absurdo para Jesus? Né? Como eles foram egoístas, como eles foram mesquinhos, como eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo ali naquela situação. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Toda vez que você apontar o dedo para alguém, pega esse dedinho, volta ele para você mesmo, que você vai encontrar a mesma coisa em você. Então, quando a gente olha para Tiago e João e pensa que aquilo foi um absurdo, eu consigo olhar para trás e encontrar em orações que eu fiz coisas semelhantemente absurdas. Né? Algumas coisas que muitas vezes me preocupavam e que eu não deveria ter dado tanta importância. Então, hoje, eu preciso continuar tendo essa preocupação. Hoje e daqui para frente sempre, para que eu não faça orações absurdas, para que eu aprenda a orar de acordo com a vontade de Deus, porque aí sim Ele vai atender as minhas orações. Eu peço que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por terem assistido aqui ao vivo comigo, por terem compartilhado. Que, como eu disse, esses estudos eles me ajudaram muito. Eu tenho tido experiências maravilhosas em oração com Deus. Eu vou para o meu quarto, eu fico sozinho e realmente eu tenho conversado com Deus.
tem sido uma experiência maravilhosa. O que eu estou fazendo é compartilhando um estudo que me ajudou muito, na esperança de que, se Deus quiser, possa ajudar também alguns de vocês. Mais uma vez eu vou dizer que eu vou deixar o link desse estudo que está em espanhol ainda, e vou deixar também o link desse mesmo site em português, porque tem diversos estudos ali e quem quiser se aproveitar, tenho certeza que vai ser bastante edificante. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.